Que é isso, dia de limpeza no armário? Não, gente, na verdade, algumas pessoas têm me perguntado, alguns conhecidos que acompanham o canal, que acompanham a minha vida cafezeira, têm me perguntado, precisa ter tanto método, né? Tanto equipamento, mas principalmente tanto método de café? E aí, assim, né, eu tenho respondido para eles, mas né, vi a necessidade então de fazer um vídeo falando sobre isso. Eu já fiz lá atrás um vídeo sobre métodos, falando um pouco sobre vários métodos de preparo de café. Mas aí vi a necessidade de repente dar uma dica para vocês do que você realmente precisa ter, né, como método de preparo de café, né? Não estou falando aqui de moedores, de chaleiras, enfim, só dos métodos mesmo, né? Eu sou Mauro Burlamac, jornalista e cafezeiro, e esse é o Ponto do Café. Deixa eu tomar o meu café que eu fiz agora há pouco num método desses aqui. Eu fiz na Time More V2. O que acontece, gente? Eu tenho essa quantidade de métodos porque eu sou um aficionado pela coisa, eu gosto de brincar, gosto de praticar, gosto de experimentar coisas novas, né? Tenho 3 moedores diferentes, tenho chaleiras, enfim, mas é porque eu gosto, né? É realmente a minha paixão brincar com café, comprar grãos novos e ver o que acontece com ele num método, no outro método, com um tipo de água, enfim. Eu gosto de fazer esse jogo, né? Como vocês já viram também alguns episódios atrás, eu preparo água, misturo águas minerais, compro águas diferentes, fico lendo os rótulos das águas. Então eu gosto de brincar, entendeu? Então, na verdade, eu acabo, né, trazendo porque eu acho bonito, né? Enfim, acaba sendo meu parque de diversões aqui e eu faço essa coisa, né, diariamente, essa brincadeira, essa experiência, né, tentando descobrir coisas novas, até para poder falar para vocês. Mas a coisa, para valer, você que faz o seu café em casa, que não quer, né, gastar tanto dinheiro e ficar tão envolvido com essa coisa de preparos de café diferentes, não tem nenhum espaço. Eu tenho um armário só para café, né? Esse aqui é o meu armário de cafés, então tudo que eu tenho de café, ou quase tudo está aqui dentro, e é o meu universo onde eu fico brincando, experimentando, como eu disse. Mas no frigir dos ovos, como se diz, a necessidade para você que monta o seu café em casa, eu costumo separar os métodos em 4 grandes grupos, excluindo o café expresso, que vocês sabem que eu não falo, não tomo, né? Não tenho máquina em casa, não tenho vontade ainda, né? Não me bateu a vontade de comprar uma maquinazinha, quem sabe um dia, para fazer drinks e bebidas com leite, né? Mas né, não é o meu foco são cafés coados, enfim, essa linha de cafés. Então, você quer ter o seu café em casa, sabe? Quer comprar grãos de cafés especiais, entrou nesse mundo, quer ter o seu cafezinho especial em casa, mas não muito mais que isso. Já tem lá o seu moedor, que você viu um episódio para trás aí também, a gente comentou, já tem o seu moedor, tem uma chaleira bico de ganso, o pescoço de ganso, que eu vou vir a falar num próximo episódio também, da importância dela para quem entra de cabeça no mundo dos cafés especiais. Mas eu separo em 4 grandes grupos do que você precisaria ter em casa. No máximo. Então aqui eu trouxe exatamente para mostrar para vocês, tirei ali do armário e trouxe aqui para mostrar para vocês. Só mais um golinho que esse café ficou bom. Acidez bem elevada, do jeito que eu gosto. Os 4 grandes grupos eu separo como? Primeiro, moca italiana. Tá? Esse aqui é um método que, não vou nem dizer, ele não é de percolação, né? Ele não é um café coado como esses aqui, mas é um método bacana para ter em casa, fácil de fazer. Para quem gosta de uma bebida mais forte, mais próxima lá do café expresso mesmo, né, mais intensa, ter uma moca, né, é o caminho. Você vai ter sempre cafés mais fortes, né, com maior personalidade, vamos dizer assim, puxados bastante lá para o lado doce do café, né? Eventualmente ele traz alguma coisa de amargor, né? Todo mundo comenta que tem ele, eu tento tirar o amargor dele, mas é um café mais intenso, tá? Para quem gosta de cafés doces e oleosos, né? Prensa francesa, desculpa, essa é italiana, essa é francesa, prensa francesa. Cafezinhos maravilhosos, muito saborosos, bastante oleosos também, traz bastante do óleo do café, uma bebida então mais densa, vamos dizer assim, não é tão limpinha. Então você tem aqui a prensa francesa. Depois a gente vai partir para os métodos coados mesmo, de percolação, né? Eu trouxe como exemplo aqui a calita. A calita é um método, né? Ele é cônico, mas ele tem 3 furinhos pequenos embaixo aqui para passagem da água, então ele segura bastante a água,
né, para ela conseguir vencer ali o filtro e cair na jarra. Então, vocês já sabem, né? A gente primeiro extrai a acidez, depois o doce, né? Então aqui a gente vai ter um café bastante doce. Café já mais limpo, passando por um filtro, né, bacaninha, mas um café bastante doce. Tá? E aqui no quarto nível, e aí a pergunta que me fazem muito é isso, que eu tenho muitos filtros parecidos dessa linha cônica com um buraco grande embaixo, né? Então a pergunta precisa desse, principalmente desse, precisa tanto. Aqui, na verdade, os métodos são muito próximos. Tá? Eles têm esse formato cônico, todos eles, né? Ele é cônico, com um buraco grande para passagem de água embaixo. O que os diferencia, na verdade, principalmente, são essas aletas aqui, né? Os sulcos que tem na lateral, cada um tem um formato diferente, se você reparar. Esse aqui é o flower, por exemplo, né? Como se fossem pétalas aqui se abrindo. Esses são linhas retas descendo, né? Aqui tem esse sulco que é, né, como se fosse também uma flor, né? Esse se chama origami. Né, esses sulcos aqui para dentro, em que o papel não encosta nessa parede toda. E aqui nós temos a Rario V60 normal, né? Tem essas canaletas aqui que já tem um formato, né, mas não é tão reto. Então todos eles, a ideia é a velocidade com que a água vai passar pela cama de café. Mas no geral, vão fazer cafés mais puxados para a acidez. No geral, métodos cônicos com esse buraco grande ali de passagem para água embaixo vão fazer cafés mais voltados para a acidez, extrair mais a acidez. Eles são métodos mais rápidos e, como eu disse, primeiro vem a acidez e depois vem o doce, então eles vão chegar ali no doce, mas, né, com foco bem grande na acidez, inclusive usando aquele método que eu comentei do Tetsu Kazuya, fantástico para esse tipo de método, né, principalmente. Então esses aqui, tem diferenças? Tem, pequenas diferenças, tem. Não vou deixar nenhum barista aqui me criticar dizendo que eu estou dizendo que são iguais. Não, eles têm diferença sim na velocidade, né, na forma com que a água passa ali pela cama de café. Mas a verdade é que para quem faz café em casa, para quem, enfim, se não tiver uma chaleira pescoço de ganso, se você não trabalha, não elabora bem a sua água, enfim, se você faz num dia a dia, compra café de grão especial em mercado, sabe? Essa coisa do dia a dia, a diferença aqui vai ser muito pequena. Muito pequena mesmo. Então não há nenhuma necessidade. Se você tiver uma Rario, você já está perfeito aí numa linha de cafés mais puxados para acidez. Você pode ter uma origami, esse aqui é a Time More normal, sem ser o B75, o outro que eu tenho ali atrás, isso é uma flower. Você vai ter aqui a Coar que está aqui atrás. Todos eles, de uma forma ou de outra, vão trazer cafés mais puxados para acidez. Então, se você gosta do seu café forte, intenso, mais parecido um expresso, você vai de moka italiana. Eu tenho colegas que têm só a moka italiana e só fazem café nele ou nela, né? Da mesma forma, eu conheço pessoas que só têm prensa francesa, facilidade de fazer, né? Muito prático e a bebida, né, bastante oleosa, né? Os sabores bem presentes. Então, você pode ter só o método que te interessa. E se você quer ter opção, quer ter variedade para poder, né, enfim, fazer cafés diferentes, horários do dia diferente, uma visita, um colega, uma colega, namorado, namorada que chegue, eu gosto de um café mais forte, eu tenho então uma moka para fazer, ou eu tenho uma prensa, mas assim, se você gosta de cafés ácidos, né, mais puxados para acidez, como é o meu caso, eu poderia ter só um desses métodos aqui. Só um deles já me bastaria, pronto. Café com uma acidez ali bem realçada, acabou. Gosto de cafés bem docinhos, né? Bem puxados, vou lá comprar sempre cafés com sensoriais, chocolate, rapadura, mel. Eu vou ter minha calita, vou estar super bem servido. Então, você pode ter só um método que lhe agrada, tá? Para fazer, para comprar o café especial. Todos eles você faz café especial com muita qualidade. Ou você pode ter dois para ter opções, um café mais ácido e um café mais doce. Você teria um método como esse, uma calita e uma Time More, um origami. Você pode ter uma prensa e um método como esses de perfil mais ácido, de maior acidez, enfim. Você pode escolher dentro do seu paladar do que você gosta. Isso aqui ou aquilo ali, juntando isso aqui com aquilo ali, é para quem gosta de brincar, experimentar, mas é aí como eu digo, eu tenho 3 moedores diferentes, eu trabalho, eu escolho águas, eu misturo águas minerais para chegar né, numa quantidade de bicarbonato, de cálcio, de magnésio, loucuras, né? Então,
Para mim, às vezes vale a pena, para essas experiências, para poder conhecer cada vez mais e compartilhar, inclusive, com vocês, eu acho legal eu ter, porque aí sim eu faço uma vez na Origami, outra vez eu faço aqui na Time More, né? Moagem um pouco diferente, num moedor diferente, né? Com uma grossura diferente, né? A moagem mais fina ou mais grossa. Então assim, eu vou brincando, né, com os cafés que eu vou comprando e eu vou fazendo experiências e sentindo o que é legal, conhecendo mesmo, né, aprendendo a lidar com as variáveis, como eu falei. E aí sim, eu consigo né, dependendo do método que eu uso, da moagem que eu uso, do moedor que eu uso, né, a técnica que eu uso, se é Tetsu, se é o Osmotic Flow, aquele que é diferente, ou 3 despejos, um despejo único, enfim. Eu vou brincando e aí sim, com todas essas qualidades, compro cafés às vezes, né? De vez em quando eu me dou de presente um café 90 pontos ou mais, um café espetacular. Trago quando eu viajo, eu trago bastante café de muita qualidade. E aí eu faço sempre esses pequenos ajustes também, já falei muito para vocês, né? O café especial é isso, pequenos ajustes nas variáveis, vão te fazendo um café cada vez um pouquinho melhor. Então, realmente, se você vai chegando nesse nível, e eu sei que tem gente que me acompanha que está chegando ou está nesse nível já, realmente uma Coar, né, a brasileira que a gente já comentou aqui atrás, e uma Hario, sim, são diferentes. Sem dúvida vão te dar cafés diferentes, porque você está com café 90 pontos mais, um moedor de ponta bem legal, você trabalha a sua água, você, né, monta a sua água para ela ter os compostos orgânicos lá para puxar mais a acidez, puxar mais o doce. Então, se você está nesse nível, aí sim, isso aqui, cada um desses aqui tem um perfil de café que vai sair na sua xícara. Tá? Então, deixar bem claro, eles são diferentes, mas para um nível básico intermediário ali, para o dia a dia em casa, não há necessidade. Você tendo um desses métodos aqui que fazem um café com uma acidez mais elevada, você está ok. Você vai ter uma calita, uma melita, que é, né, que ele é um meio cônico, mas tem um furo menor embaixo. A própria calita tem um outro filtro 102, 103, também que ele é cônico assim, mas tem um buraco pequeno embaixo. Esses seguram mais a água ali, né, dificultam a descida dela para a jarra, fazem esse café mais doce. Então, para quem gosta dessa linha de cafés doces, coados, limpos, né, que passem por filtro, né, você pode ter uma calita, uma melita, prensa francesa com a sua característica única, moca italiana com a sua característica única. Então, basicamente, a gente tem aqui também a Chemex, né? A gente tem o sifão ali, mas né, ali já começam a ser brincadeiras mais caras, enfim, mas de quem é muito aficionado mesmo, né? A Chemex, por aquele filtro mais grosso, eu já expliquei, ele faz um café mais limpo ainda, toda a oleosidade do café que aparece na prensa francesa some na Chemex, ela fica toda no filtro basicamente, então um café bem limpinho, bem purinho, né? Bem líquidozinho, vamos dizer assim, ele não é tão denso. Então, você vai, né, do seu paladar, por isso outra coisa que eu sempre indico de ir à cafeteria, porque você vai numa cafeteria, escolhe lá um café para tomar, uma cafeteria com cafés especiais que preparem na hora, e aí você escolhe uma prensa francesa, você escolhe uma Chemex, você escolhe uma Hario, e aí vai vendo o que você gosta, o que agrada o seu paladar, o tipo de café, né, de uma prensa ou de uma Hario, né, de uma Origami. Pronto, é esse café que eu gosto, né? É esse aqui mais oleoso, esse aqui mais limpinho, com maior acidez. Pronto, vai nesse método para ter em casa, para ser o seu dia a dia, você vai estar extremamente bem servido. Quer ter a maior variedade que eu acho necessária mesmo para ter em casa? Estão aqui 4 grupos. Moca italiana, prensa francesa, aqui uma calita wave e aqui você tem algum desses métodos cônicos com um buraco maior embaixo e você está com 4 grupos e você vai poder brincar bastante sem a necessidade de ter um armário só para café. Você pode ter uma prateleira ali que já vai te atender bem. Tá? Então, para deixar, para responder um pouco dessas perguntas que eu tenho ouvido e para deixar claro, né, por que eu tenho tanto? Eu tenho tanto porque eu sou um aficionado, é quase uma coleção minha. Né? Acho bonito, acho legal, dá prazer todo dia de manhã usar um método diferente, ou enfim, hoje eu quero algo mais doce, o café que eu vou tirar da geladeira ali que está congelado é puxado para esse sensorial, vou usar esse moedor com esse método, com um filtro diferente, entendeu? Eu gosto, faz parte da minha, né, do meu dia a dia, minha hora de lazer, né? Esquecer um pouco do mundo e curtir o momento de preparar um café. Para quem quer ter o seu café, não tem essa doideira toda de café, mas quer fazer um café gostosinho de manhã, café especial, está acompanhando o canal e entrou nessa jogada, mas quer só fazer o seu cafezinho?
Um método desses aqui, qualquer um deles vai te atender hiper bem, né? Ou você vai ter a sua moca, ou você vai ter a sua prensa, ou métodos como o próprio Melita, que você provavelmente já tem em casa, porque Melita quase todo mundo tem em casa, e aí você vai estar hiper bem atendido, atendendo o seu paladar. Um moedor, um método, um tipo de filtro e pronto. Tá? É o que você precisa. Isso aqui, doideira de colecionador, de quem estuda, de quem está indo atrás de conhecer mais, por gosto pessoal e para, como eu sempre já falei agora para repetir, para trazer aqui para vocês essas experiências mostrando, né, aonde você pode melhorar o seu café, que você já está fazendo e está ficando bem legal porque ele é um café especial, no que você pode melhorar. Então, né, se você começar a chegar nesse nível aí de mexer com águas, de ter um moedor diferente do outro, com características diferentes, aí é a hora de a gente começar a falar de cada um desses métodos aqui, ou dos métodos doces, para a gente ver as diferenças, né, e o que você pode alcançar com um, com o outro, em termos de perfil da bebida, que vai acabar na sua xícara. Ele vai baixando a temperatura, né, os sabores vão vindo todos, espetáculo. Então, a gente era só para falar sobre isso, respondendo algumas perguntas que as pessoas têm me feito, mas eu acho legal, é mais uma dica de métodos para você, enfim, não precisa conhecer todos, não precisa ter todos, mas atendendo o seu paladar, fazendo com aquele café que você compra especial, aquele grão que não é barato, fique uma bebida bem legal, bem gostosa, te dê o prazer, te dê um retorno que faça a pena você, né, vale a pena você continuar nesse mundo. Dicas, né, do que você precisa no mundo dos cafés coados. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente vai continuar então falando. Eu quero falar do método Osmotic Flow, né, num próximo vídeo. Quero falar da chaleira, né, bico ou pescoço de ganso e outras, né, outras curiosidades e dicas sobre o mundo do café especial. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixa de acompanhar o canal, curtir, dar o seu joinha aí. E eu vou esperar você no próximo episódio. Pode ser? Um abraço então, até lá. Tchau, tchau.